religião, embora seja uma expressão cultural, é sempre uma questão política. E a questão política sempre deriva, tá, das relações econômicas. Política é poder e poder advém da materialidade em disputa. Então, por mais que você entenda que é possível separar religião de política, não é. Toda guerra religiosa, no final das contas, também é uma guerra econômica. Vamos entender uma coisa: toda guerra é uma guerra entre um Estado e outro. Então, entre uma classe dominante organizada em forma de Estado de um lado e uma classe dominante organizada na forma de Estado do outro. Mesmo se for uma guerra religiosa, no final das contas é uma guerra política. Tá? E o que está por trás é a economia. Um confronto contra Israel é um confronto contra os Estados Unidos. Claro. Porque é Aí eu concordo com o Og. Vamos lembrar, Israel é um enclave, um protetorado, uma colônia dos Estados Unidos, se você quiser. Só que o Biden está com uma batata quente na mão, que é a opinião pública e as eleições. Né? E a gente tem tudo para ver um retorno do Trump. Tá? um país gigante, é um país muito grande, mais de 80 milhões de pessoas, contra Israel, que é um país pequeno. Então, dependendo do nível desse conflito, os Estados Unidos entraria. E o Irã sabe disso. Então, o Irã não está preparado para esse nível de guerra, não quer isso, não demonstra querer. O Irã adotou uma estratégia indireta, que é uma estratégia que normalmente o terrorismo usa. A tática terrorista é o quê? Ataque indireto. Eu vou lá e te assusto. Não é questão de ataque, não é terrorista, cara. Assim, se você não tem paridade de armas, tá? Paridade de efetivo, paridade de grana, você não vai aceitar ser derrotado. Você vai criar situações, por exemplo, guerras de guerrilha, movimentos, né? Terrorismo é um termo assim que você pode botar em qualquer lugar, né? E geralmente o Ocidente chama de terrorismo aquilo que é a ação dos seus adversários. Aí vira terrorismo. O que é? Vocês querem impor regras na guerra? Que tal Israel seguir essas regras então? Que, por exemplo, atacar hospital, atacar ambulância, atacar populações civis, atacar bairros civis. Aí pode, né? Porque Israel pode tudo. Aí não é terrorismo. Não é terrorismo. Você infiltrar militares dentro de um hospital usando uniformes médicos. Isso é o que, cara pálida? Aí não é terrorismo? Você atacar um comboio de ambulâncias, não é terrorismo? Você atacar grupos de ajuda humanitária. No caso lá da ONG que teve as pessoas mortas. Aquilo foi um ataque premeditado, não foi engano. Eles atacaram o comboio várias vezes ao longo do dia. Eles atacaram o primeiro carro, os sobreviventes foram colocados no outro carro. Os carros tinham demarcações no teto para indicar se tratar de ajuda humanitária. Foda-se, os caras atacaram. Aí isso não é terrorismo, hein? Aí isso não é terrorismo. Terrorismo é só quando é o oriental. Aí é barbárie. Aí é terrorismo. Aí são decapitadores. Saca esse orientalismo? Orientalismo é racismo, tá, galera? O orientalismo é racismo, tá? Eu acho engraçado esse conceito de terrorismo. Te amedronto, te aterrorizo, explodindo a sua casa, que vai causar uma repercussão imensa e todo mundo vai ficar com medo. O Irã faz isso. A estratégia do Irã para vencer Israel é indiretamente. Então ele acha que ele está minando Israel, está enfraquecendo, Israel está em declínio. O ataque do Hamas, 7 de outubro, Eu acho massa, eles acham, assim, o que tu sabe que eles acham, cara? Tu não sabe porra nenhuma do que eles acham, cara. Os caras estão se defendendo, meu. Um exemplo de que Israel estaria ficando mais fraca e perdendo legitimidade. A resposta israelense vai tocar nisso também. Então o Irã entende que estava dando certo. E o Irã, há 20 anos atrás, não é o Irã de hoje. Nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, o Irã ficou muito mais forte do que ele era. O Irã não controlava o Iraque. O Irã não estava dentro da Síria. Tem até um mapa lá da região para dar uma entendida, né? Olha lá, o Irã, do lado esquerdo do Iraque. Enorme lá, Agora, eu vou explicar uma coisa muito interessante para as pessoas. Tem um vídeo no meu canal, Geopolítica do Irã, mas eu vou falar um pouco dele porque acho que vale a pena. Se você olhar para o mapa do Irã, o Irã é uma grande fortaleza, porque ele é cercado de montanhas altíssimas. Ele é um país só de montanhas. Você olha... É um planalto, né, gente? É um planalto. Foto da capital de Teherã, só vê montanha. E é um país todo montanhoso. Por isso que o Irã tem tamanha diversidade de etnias. O Irã não é só de persas, tem um monte de movimentos separatistas, inclusive, e um monte de grupos não assimilados, porque montanhas dificultam a assimilação de você unificar o país. Porque o cara fica lá isolado, por que o Afeganistão é cheio de tribo? É um monte de montanha. Então, uma tribo não se conversa. Povos, tá, gente? Tribo também
uma forma pejorativa, tá? De se referir a determinados grupos. Parece com a outra. O isolamento físico impede a criação de uma unidade. Do mesmo jeito que um território muito grande também impede isso. O Brasil. O nosso problema, a parte dele, é que nós somos muito divididos. Nós somos muito divididos porque somos muito grandes. Tem um regionalismo muito grande no Brasil. A mesma coisa acontece por causa da topografia da montanha. Olha lá, ali no fundo, né, a gente consegue ver as montanhas e tal. Qual que é a vantagem para o Irã? Ser cercado por montanhas... Depois coloca o mapa de novo, tá, Tuti? Gente, é sempre, assim, uma questão de um país invadir o outro, em tese, o país que está invadindo sempre vai ter mais dificuldade, tá? Por exemplo, foi assim na Guerra do Iraque, né? Na Segunda Guerra do Golfo ali, né? A disparidade de forças militares era brutal, né? E todo mundo achava que ia ser uma questão rapidamente resolvida. Não foi. Porque nesse tipo de guerra não conta só o tipo de míssil que tu tem, o teu efetivo militar. Você tem uma população inteira do outro lado. Não só militares como civis. E sempre é difícil. Cercado por montanhas te faz você ficar dentro de uma fortaleza. E a fortaleza te protege de ameaças externas. Raramente, assim, os mongóis chegaram perto ali, ninguém conseguiu entrar e invadir o Irã. Nunca. Uma invasão terrestre. O Irã não foi conquistado, assim, ele não sofreu tantas ameaças. Em parte por causa dessa geografia, né? Mas qual é o ponto do Rock? O que ele é? Ele acha que Israel tem que invadir o Irã? Sabe, assim, é um desvio de foco. O foco é bastante simples, tá? Qualquer criança tem condições de entender. Israel atacou a embaixada do Irã e o Irã respondeu. Ponto. Ele está cercado e protegido. E aí, como o benefício é que você está protegido, mas o problema, o obstáculo, é que você também não consegue sair com facilidade dali. É uma prisão, de uma certa maneira. E aí, como que ao longo da história o Império Persa nasce, que são os iranianos? Eles precisam conquistar o território adjacente ao Irã. Esse território é a Mesopotâmia. Que é Iraque. Não, mano. Não, calma. Tá? Aquilo que vai acontecer ali vai primeiro acontecer uma fusão entre a Média e a Pérsia. Tá? Por isso que a gente vai estudar lá depois aquilo que aparece nos livros de história como guerras médicas, porque os gregos chamavam os persas de medos, por causa do reino da Média. Depois que vai haver a expansão, né, para a Mesopotâmia, depois que o reino já está consolidado. Tá? O Irã conquista o Iraque, aí ele se torna um império. Porque aí ele consegue projetar força e colocar as suas tropas já num palco. Já era antes, tá, gente? Já era antes, tá? Vai ter um momento expansionista ali na Antiguidade, tá? Se não me engano, com o rei Ciro da Pérsia, tá? Que vai aparecer ali, por exemplo, depois de maneira folclórica e tal, como sendo o cara que, enfim, vai libertar, né, os judeus do cativeiro babilônico, tá? Essa parte mais lendária da história. Uma plataforma que tá para fora. E ali ele consegue, então, acessar o resto da região inteira. O que acontece? Quando o Irã perde o controle do Iraque, ele se fecha. Quando ele ganha o controle do Iraque, ele se expande. Até 2003, quem controlava o Iraque era o Saddam Hussein. O Saddam Hussein, ele... colocado no poder pelos Estados Unidos, justamente para alimentar essa rivalidade com o Irã. Depois foram lá os Estados Unidos e tiraram. Era sunita. E essas divisões, né, desses dois grupos religiosos existem no Oriente Médio. Como se fosse católicos e protestantes. Nesse sentido, sunitas e xiitas. Então você tem essas duas grandes vertentes. Tá. 90% ou mais, né, mais de 90% de toda a população islâmica no mundo é sunita. Uma minoria é xiita. E todos os xiitas estão concentrados, não todos, mas a grande maioria, dentro do Irã. Ah, é? É. E aí, assim, você tem xiita no Líbano, que é o Hezbollah. Você tem... na Síria você tem os alauítas, que é a família Assad, que são próximos aos xiitas. Galera, assim, o Irã é um estado persa, vai. Tá? Com grande presença islâmica. Mas, se fosse colocar de uma maneira bem rasa a diferença entre sunita e xiita, é religiosa só? Religiosa. Tá. Tem a ver com a interpretação dos descendentes de Maomé e quem... É uma diferença religiosa, vamos lembrar o seguinte, a religião, embora seja uma expressão cultural, é sempre, tá, uma questão política. E a questão política sempre deriva, tá, das relações econômicas. Política é poder e poder advém
da materialidade em disputa. Então, por mais que você entenda que é possível separar religião de política, não é. Toda guerra religiosa, no final das contas, também é uma guerra econômica. Vamos entender uma coisa: toda guerra é uma guerra entre um Estado e outro. Então, entre uma classe dominante organizada em forma de Estado de um lado e uma classe dominante organizada na forma de Estado do outro. Toda guerra é. Mesmo se for uma guerra religiosa, no final das contas é uma guerra política. Tá? E o que está por trás é a economia.